Olá, seja bem-vindo à aula de hoje. Nessa aula você irá aprender sobre os assuntos que envolvem a vigilância em saúde. Ou seja, você será capaz de compreender como a vigilância em saúde está organizada e como ocorre seu processo de trabalho. Dessa forma, ao final dessa aula você será capaz de compreender a vigilância em saúde, conhecer os objetivos dela, da vigilância epidemiológica e sanitária, reconhecer a terminologia aplicada por essa vigilância e identificar as ações da vigilância em saúde. Muito bem, então nós vamos conversar sobre vigilância em saúde. Os objetivos da aula de hoje é compreender a vigilância em saúde, conhecer os objetivos da vigilância epidemiológica e sanitária, reconhecer a terminologia aplicada na vigilância em saúde e identificar as ações da vigilância em saúde. Então, nós começamos aqui com a epidemiologia. A epidemiologia, gente, ela é uma ciência, né? Uma ciência que estuda o quê? A distribuição dos fenômenos de saúde e doença. Então, esse é um dos principais aspectos da epidemiologia, né? É estudar, reconhecer como é que está o processo saúde e doença, o fenômeno saúde e doença. Então, ela permite avaliar a eficácia das intervenções realizadas na saúde pública. Então, por exemplo, a vacina, né? O que a gente é um dos exemplos que a gente avalia, né? Frente ao nosso calendário vacinal, se a gente olhar aquilo que foi realizado de vacina, a gente consegue compreender que existem doenças que praticamente não existem no Brasil, né, e até mesmo no mundo por conta da vacina. Ao passo que existem outras que mesmo com a vacina ainda permanece, né? Então essas são algumas situações que a gente avalia e cabe à vigilância epidemiológica, né, esse contexto. Ela analisa a ocorrência de doenças em massa, então aqui a gente trouxe um exemplo, né, de um alagamento, né, específico que envolve a coletividade das classes sociais e leva em considerações as causas geradoras, né, os estados ou eventos que é relacionado à população. Então, a partir disso, quais são os problemas de saúde que pode acontecer nessa população? A epidemiologia vai tratar e vai conversar sobre essas questões. Os objetivos da epidemia, né, da epidemiologia, é identificar as causas ou os fatores que estão relacionados a causas aos agravos. Então, a partir daquele momento que eu tenho uma doença, o que é que levou, qual foi a causa, qual foram os fatores que interferiram nesse processo. Definir os modos de transmissão, ou seja, como que aquela doença acontece, como que ela é transmitida, se é pelo ar, pela água contaminada, pelo vírus, pelo ar, no caso, né? Definir e determinar os fatores contribuintes aos agravos à saúde. Então, além de saber qual que é os modos de transmissão, tem algum fator que contribui? Né? Eu sei que a gente sabe, por exemplo, que a doença é por água. Tem algum fator que contribui, por exemplo, ter contato com a terra, né? Alguma coisa nesse sentido? Ou a água mais o acúmulo de materiais propicia o crescimento de determinado micro-organismo? Então é nesse sentido que a gente vai olhar os fatores que contribuem. Estabelecer métodos e estratégias de controle dos agravos de saúde. Então eu sei o modo de transmissão, sei quais são os fatores que aumentam a chance daquela doença acontecer, eu vou mediar as estratégias, eu vou adotar as medidas para que aquilo pare de acontecer ou minimamente diminua os riscos de acontecer. Estabelecer medidas preventivas, então a partir daquele momento, por exemplo, a dengue, né? Eu passo a tirar as águas de onde acumula, dos pratinhos de planta, dos pneus, né? Da própria caixa d'água eu fecho a tampa, e auxilia o planejamento e desenvolvimento de serviços de saúde. O objetivo da vigilância epidemiológica, né, é prover dados para a administração e avaliação de serviços de saúde. Então, eu vou fazer o levantamento dos dados, eu vou acompanhar esses dados, vou avaliar,
para justamente a partir disso propor oportunidades de melhorias, né? Aqui trazendo para vocês, os agentes infecciosos ou infectante. Então, são seres vivos capazes de parasitar o homem, então, como por exemplo, bactérias, protozoários, fungos e vírus. Então, todo agente infeccioso é aquele que é capaz de parasitar o homem. A porta de entrada, que é a entrada do agente infeccioso no hospedeiro, ou seja, a porta de entrada pode ser pele, pode ser mucosa, pode ser sistema respiratório, sistema digestivo, via ocular cutânea. Então, se a gente pensar no Covid, né, que é o exemplo que trouxe aqui na imagem, por onde que é a porta de entrada dele? No sistema respiratório, né? Ele acomete ali o sistema respiratório. A porta de saída é onde acontece a eliminação do agente infeccioso. Então, pode permanecer no sistema respiratório, como é o caso da Covid, por exemplo, mas também pode acontecer pelo sistema digestivo, por meio de uma diarreia, por exemplo, né? E também por meio do trato geniturinário. Então, a gente tem doenças que elas podem entrar naqueles sistemas que eu falei para vocês, né? Por meio do sistema respiratório, digestivo, até pela via ocular, pele e mucosa, e pode sair principalmente por esses três sistemas: respiratório, digestivo e trato geniturinário. Ok? A transmissão direta é a passagem imediata do agente infeccioso ao hospedeiro. Então, isso se dá quando a gente fala, quando a gente canta, até mesmo nas relações sexuais, no contato com as mucosas, nas peles, nas membranas, em superfícies contaminadas. Então, veja, né? A imagem do lado, se tivesse alguém ali, por exemplo, com Covid, a chance de transmitir para o outro é muito grande, ninguém usando máscara, por exemplo, né? Essa foto é antes da pandemia, né? Mas assim, só para vocês terem essa questão, né? Ela foi publicada em 2022, mas ela está presente no site, né, da Pixel em 2022, mas ela é antiga, é anterior à Covid-19. Então, ao passo também que, por exemplo, se a gente pensar em HIV, a principal fonte, a principal transmissão direta acontece pela relação sexual, tá? Desprotegida, claro. A transmissão indireta é aquela que necessita de um elo para atingir o hospedeiro. Então, os veículos de transmissão são materiais, objetos contaminados, os famosos fomites, que a gente utiliza o termo, né? Que são capazes de absorver, reter e transportar organismos contagiantes ou infecciosos, né? Germes a parasitas. Então, aqui vocês têm o exemplo, né, de um estetoscópio. Então, quando a gente utiliza ele, ele é um grande fomite, né? Ele é um grande, um potencial que é um artigo que nós utilizamos na saúde que permite uma transmissão indireta com maior facilidade, né? Então, se eu utilizar o mesmo aparelho, né, para aferir a pressão, por exemplo, ou fazer uma ausculta pulmonar de todos os pacientes, por exemplo, 10 pacientes que estão na enfermaria, se eu não fizer a higiene correta, eu corro o risco, então, de fazer a transmissão indireta. Reservatório é o local onde o agente infeccioso vive, multiplica e cresce, né? E o reservatório humano, então. O ser humano é o próprio reservatório, então, doença sexualmente transmissível, a própria tuberculose pulmonar. Então, é onde ele se multiplica, cresce, né? Então, se a gente pensar no HIV também, tá? Reservatório extra-humano são quando os animais se infectam e podem infectar o homem. Então, aqui, por exemplo, né, do rato, a leptospirose. Também a raiva, né, presente nos cães, né, principalmente. A suscetibilidade, que é o estado de qualquer pessoa ou animal que não possui resistência contra um determinado agente. Então, quem que está suscetível? Por exemplo, a Covid-19. Né? Quando ela chegou, todo mundo estava. Né? Agora a vacina, ela aumentou a resistência? Aumentou. Né? Mas a gente ainda é suscetível a pegar a Covid-19. Né? Significa que a gente não vai ter mais. A resistência, então, é um conjunto de mecanismos corporais que servem de defesa contra o agente infectante. Então, a resistência especifica a imunidade associada à presença de anticorpos específicos e pode ser ativa ou passiva.
Então, é bem essa questão do soldado, né? A resistência que a gente tem, a defesa que a gente tem frente a algumas doenças, né? O portador é a pessoa animal que abriga o agente infeccioso sem apresentar sinais e sintomas, né? Constituindo-se fonte potencial de infecção. Então, mais uma vez, trago como exemplo a Covid-19, porque se a gente pensar, né, na questão da Covid-19, tem pessoas que não apresentam sintomas, mas que é portadora da doença, né? Ela tem a doença, mas não apresenta os sintomas, né? Então, essa pessoa é portadora da doença. Fonte de infecção. A fonte de infecção pode ser o homem, pode ser o animal, pode ser o solo, pode ser os alimentos, dos quais o agente infeccioso passa imediatamente a um hospedeiro. Então, todo mundo, né, nesse sentido, tanto o homem quanto o animal, o solo, eles podem ser fonte de infecção, né? Eles podem conter ali agente infeccioso que pode fazer essa infecção direta ao hospedeiro, né? O comunicante ou contato, né? Então, são as pessoas ou animais que tiveram contato com os portadores e um reservatório de alguma doença e poderão contraí-la por estarem provavelmente infectados. Então, veja. Vamos pensar, tá? Eu sou casado, né? E aí a minha esposa, ela pegou a Covid-19. Automaticamente eu sou contato dela, ou comunicante dela. Então, eu posso vir a desenvolver a doença? Posso, porque eu sou contato dela. Se a gente pensar no Covid, por exemplo, se ela pegou, eu passo a ser contato dela e automaticamente eu posso contrair a doença, tá? Posso ser infectado pelo vírus. Período de incubação. Então, o período de incubação é aquele intervalo em que ocorre a exposição e o primeiro aparecimento dos sinais e sintomas. Então, enquanto não aparecem esses sintomas, a partir do momento que eu peguei, né, que eu tive a exposição àquele vírus, bactéria, aquela doença em si, configura o período de incubação. Tá? Então, nesse período, o infectado constitui também de fonte potencial de infecção. Por quê? Porque eu estou com aquele problema, né, eu estou com a doença em si, por exemplo, mas ainda não estou manifestando os sintomas, mas posso estar transmitindo essa doença às outras pessoas. O período prodômico é a fase em que os sinais e sintomas apresentados não são característicos da doença. Então, quais são esses sintomas que configuram o período prodômico? Dor de cabeça, que é a cefaleia, a febre, que é a hipertermia, né? A dores generalizadas pelo corpo. Então, isso dificulta o diagnóstico, porque isso não traz uma característica daquela doença. Então, a gente sabe, por exemplo, que a COVID, tosse, né? É o sintoma clássico. Se eu tenho tosse, se eu tenho dor de cabeça, né? Então, isso já vai me configurando uma questão da doença. Agora, se eu tenho cefaleia, e aí? É o quê? Pode ser muita coisa, né? Então, esse é o período prodômico, aquele período em que aqueles sintomas que são apresentados não dizem respeito a determinada doença. Então, eu dificulto esse diagnóstico. O período específico é quando eu tenho, contrário do prodômico, né? Nessa fase, os sinais e sintomas eles são característicos daquela doença, né? Então, se eu tenho vesículas bolhosas da varicela, por exemplo, se eu tenho a tosse paroxística da coqueluche, eu vou saber identificar qual é o problema de saúde que eu estou vivenciando. O período de convalescência. Então, nessa fase acontece o desaparecimento dos sinais e sintomas e inicia o processo de recuperação. Então, eu passo a melhorar minha tosse, eu passo a melhorar meu mal-estar, e aí, consequentemente, eu entro no período de recuperação, que configura o período de convalescência. A vigilância epidemiológica, então, ela é um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção, a prevenção de qualquer mudança dos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças e agravos. Então, essa pesquisa,
são essas ações. A partir dos problemas de saúde que eu tenho, ele vai avaliar, vai ser notificado. Eu vou conseguir identificar e traçar as ações que proporcionam o reconhecimento e até mesmo a barreira, né, barrar com que essa doença seja, pensando na doença, por exemplo, né? Eu vou fazer ações para que evitem que aquele problema aumente a sua proporção. Aqui trazendo para vocês os determinantes sociais de saúde, né, que são as condições sociais em que as pessoas vivem ou trabalham, e são as características dentro das quais a vida transcorre e vai trazer para a gente, então, o que vai determinar a saúde e doença daquela pessoa. Então, a gente sabe que, a depender do problema de saúde que essa pessoa tem, o que vai interferir? Idade, sexo e fatores hereditários. A gente sabe que tem doenças que vai acometer determinado sexo, como, por exemplo, o câncer de colo de útero vai acometer quem? Mulheres, né? Câncer de próstata, homem, né? Então, além disso, a gente sabe que tem outras doenças que têm uma maior porcentagem, um maior número em determinada idade, em determinado sexo, e até mesmo alguns que são fatores que a gente herda, né? Além disso, o estilo de vida vai determinar, né, aquilo que a gente vivencia e vai determinar a nossa saúde, aquilo que a gente come, né, as redes sociais e comunitárias, e depois disso, a produção agrícola de alimentos, a educação. Então, a gente sabe que quanto maior a nossa educação, a chance de ter maior saúde é maior, né, em determinadas doenças, né? Ambiente de trabalho, ele pode ser inclusive um fator de risco para determinadas doenças, as condições de vida e de trabalho, o desemprego, né? Isso vai gerar impacto grande, né? Por quê? Porque uma pessoa desempregada, ela não vai ter condições, por exemplo, de ter uma alimentação adequada, isso vai impactar, né? A água e esgoto, se eu tenho esgoto encanado, se eu tenho água encanada ou não, né? Então, são fatores determinantes para o processo de saúde e doença. Serviços sociais de saúde e habitação, onde eu moro, onde eu resido, quais as condições que eu convivo nessa minha moradia, né? Para além disso, as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. Todo esse processo vai estar envolvido no processo de saúde, doença da população. Ao atuarmos sobre as causas das desigualdades de saúde e doença, nós temos a oportunidade de melhorar a saúde? Temos. Quando a gente faz a questão, né, se a gente olhar aqui, se a gente interferir positivamente no que determina o processo de saúde e doença, a chance da gente melhorar a saúde da população, ela existe, né? Então, se a gente melhorar a educação, o ambiente, se a gente melhorar a habitação, fazer com que esteja o esgoto encanado, né? O saneamento básico exista na casa da pessoa, isso vai, com certeza, melhorar o processo de saúde e doença daquela população que ali vive. Então, nós temos, né, a vigilância epidemiológica que se preocupa com estratégias de prevenção e programas de controle específico de doenças que requerem informações confiáveis sobre situações de doenças ou seus antecedentes na população que é atendida. Lógico, gente, não dá para trabalhar, isso é importante, tá? Não dá para trabalhar com informações que não são confiáveis. Não dá para trabalhar com as informações que a gente observa, né, e sabe que não são verídicas, né? Ou com uma parcela muito simbólica, que a gente chama de amostragem que não é significativa, sabe? Então é nesse sentido que traz para reflexão para vocês, né? De que toda a importância de fazer os registros corretos, porque é a partir deles que a gente consegue ter ações que vão ao encontro daquela tomada de decisão. Então, para a gente ser mais assertivo na nossa conduta, é necessário, então, que todas essas informações sejam confiáveis. O processo utilizado para coletar, analisar, interpretar e relatar as informações é chamado de vigilância. Então, estar atento, fazer a vigilância é coletar, analisar, interpretar e mais, corretamente.
com assertividade. Sistemas de vigilância são redes de pessoas e atividades que mantêm esse processo e podem funcionar em níveis locais e internacionais. Então veja, né? Lógico, a gente teve a pandemia da Covid-19, né? A gente pensa em pandemia, é o quê? Mundo inteiro. Todos os países viveram a questão da emergência em saúde pública, né? No mundo. Então isso é um fator importante. Esse sistema de vigilância, eles são em redes, e quanto mais pessoas, né, voltadas para esse mesmo objetivo de sanar o problema de saúde instaurado, ele é importante, né? Ele representa, então, essa significância dentro do processo da vigilância epidemiológica. Quais são as funções, então, da vigilância epidemiológica? Então, é coleta de dados, diagnóstico de casos, processamento dos casos coletados, né? E análise e interpretação dos dados. Então, veja que é basicamente uma pesquisa. Assim. Eu faço a coleta, faço o diagnóstico, processo, analiso, interpreto. E a partir das interpretações é que eu faço as tomadas de decisões. Eu faço, planejo e executo as ações. Recomendações das medidas de controle, então, por exemplo, da Covid. Uso de máscara, aumenta a higienização das mãos, faz uso do álcool em gel. Crianças, não se alimentem, não troquem lanches com os colegas, não troquem os brinquedos com os colegas, né? Retroalimentação do sistema, avaliação da eficácia e efetividade das medidas tomadas, então adotadas, né? Eu faço essa intervenção, identifico, analiso e proponho as medidas. A partir delas, eu avalio se aquelas medidas estão sendo eficazes ou não, né? E divulgação das informações pertinentes. O que é importante aqui dentro da divulgação de informações pertinentes, né? Então, quando a gente for fazer, a gente sabe que chega um determinado momento que a gente sabe mais, assim, né? Sobre aquela doença, sobre aquele assunto. Mas para transmitir isso para a população e fazer uma manobra efetiva, de ter uma ação efetiva, eu preciso, dentro de tudo isso que eu propus, eu preciso pegar aquilo que é mais impactante e trazer, de modo que eu compartilhe aquilo que vai ser mais efetivo, de modo resumido, né, para a população ter essa ciência daquilo que eu quero propor, né, para ser mais assertivo mesmo. As ações da vigilância, né, elaborar, implementar e manter o sistema de busca ativo para pacientes internados ou atendidos no pronto-socorro por meio das doenças de notificação compulsória. Então, a gente sabe que existe, né, uma lei que fala que todos os profissionais, eles são obrigados a notificar, né, as doenças que são de notificação compulsória. E essa notificação ela é obrigatória para todos os profissionais de saúde, né, e que consiste no quê? Notificar e investigar, seja no âmbito hospitalar ou seja no âmbito ambulatorial, utilizando as fichas de notificação e investigação padronizada pelo SINAM. SINAM é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Então, por exemplo, a dengue é uma notificação compulsória, a meningite é uma notificação compulsória, a Covid é notificação, certo? Participar das atividades de investigação de surtos e de interrupção de cadeia de transmissão, né, das doenças de notificação compulsória detectadas no ambiente hospitalar e extra-hospitalar também, tá? Então a gente vai investigar, vai interromper, para justamente tentar interromper a cadeia de transmissão. Realizar estudos epidemiológicos complementares. Então, a partir do momento que eu tenho as fichas de notificação, né, aqui está falando bastante da questão do ambiente hospitalar, mas fora também, tá? Extra-hospitalar também. Então, realizar estudos epidemiológicos complementares das doenças de notificação compulsória é importante também, né? Porque a gente começa a avaliar o que tem de similaridade entre um e o outro, o que tem de diferença entre um e o outro, e assim sucessivamente, tá? Elaborar e divulgar periodicamente relatórios da doença de notificadas, né? Então a gente consegue, por exemplo, a Covid-19 tem municípios, né,
que divulgaram semanalmente o que estava acontecendo, divulgaram os boletins epidemiológicos, né, do município. Comunicação, né? Aí vem a notificação. A notificação é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde, feita à autoridade sanitária por profissionais de saúde ou qualquer cidadão. Tá? Então, isso é a notificação. Então, a gente sabe que existem fichas de notificação, né, que o Ministério da Saúde, inclusive, coloca para a gente qual é a relação, né? Existe a lei que determina quais são as doenças que são necessárias à notificação, e aí, na sequência, então, a gente faz essa notificação quando a gente identifica dentro do nosso processo de trabalho. A subnotificação é um problema, né? Então, quando o número de registro de ocorrência de casos é menor que o realmente ocorrido, significa que a notificação não foi formalizada, né? Isso vai gerar um índice de abaixo da realidade. Eu não posso confiar naqueles dados. Por quê? Porque existe uma subnotificação, né? A pessoa teve, por exemplo, dengue, teve Covid, eu não notifiquei. Então, isso pode trazer impactos na análise e nas tomadas de decisão, que são as ações que a gente vai fazer. Então, quanto mais real, mais próximo da realidade eu tiver aquele dado, melhor vai ser para a tomada de decisão. Pense, gente, que essas questões da notificação, a gente não notifica por notificar, né? Isso é importante saber. Por que eu tenho que notificar o caso? Por que eu tenho que colocar, né? Então, justamente para que a gente possa trabalhar em cima daquilo que está apresentando no município, que está apresentando naquele hospital, que está apresentando naquela realidade, naquele bairro, né? Então, a gente consegue identificar e propor oportunidade de melhorias para que a gente cesse aquele problema de saúde, ou que a gente consiga, pelo menos, diminuir a gravidade daquele problema que está sendo apresentado, né? Então, o sistema de notificação, a gente tem o Sistema Nacional de Agravos de Notificação, né, que são alimentados pelas notificações compulsórias, aqui tem um exemplo da tuberculose. Então, essa é a ficha, né, e essa vai ser a cara da ficha para outras doenças também. Então, tem algumas partes aqui que são gerais para todas as fichas, que são dados gerais. Então, vai ser tipo de notificação, o tipo do agravo, a data da notificação, o estado, o município, o código do IBGE, a unidade de saúde que notificou e a data do diagnóstico. No segundo momento, a notificação individual, e isso também é padrão em todas as fichas de notificação, para eu conseguir identificar quem é a pessoa. Então, vai o nome do paciente, a data de nascimento, qualquer idade, o sexo, se é feminino ou masculino, a gestante, aqui se for homem, né, não se aplica, é o 6. E às vezes a gente tem também o problema com notificação de forma inadequada, que coloca lá, não é que ela não é, essa pessoa se for homem, por exemplo, não tem como ela não ser gestante, ela não se aplica, né? Essa pessoa não se aplica. A raça, se é branca, preta, amarela, parda, indígena e ignorada, né? A escolaridade, aí cada item aqui tem a questão da escolaridade. O número do cartão SUS e o nome da mãe. Aí vem os dados da residência, que é onde mora, né? O bairro, o logradouro, o número, o complemento, se for apartamento, por exemplo, ou casa dos fundos, né? Aí a gente preenche o ponto de referência, coloca o CEP. O que é interessante dessa ficha? Veja ali, por exemplo, a gestante, né? A gente não vai escrever nada ali, a gente vai pôr o número do qual aquilo que a gente quer colocar representa. Então, não se aplica, a gente vai colocar o quê? 6 ali no quadradinho. Se a raça, a cor dele é, por exemplo, indígena, nós vamos colocar 5 naquele quadradinho. Né? Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhando. Não é xzinho, tá? A gente não faz x ou circula, a gente coloca um número nesse quadrado que compete. Depois dos dados de referência, aí muda. O que é que muda? Lógico, a grave ou doença já vai estar destacado ali, mas a partir do momento dos dados residenciais ali, dados da residência, eu tenho as especificidades de cada doença. Tá? Aí eu vou ter as especificidades. Qual foi o tratamento que foi adotado, qual foi os exames que foram realizados, quais foram os resultados dos exames, e assim sucessivamente, né?
O sistema de informação em mortalidade, que é o SIM, então é alimentado pelos atestados de óbito, então a gente tem a ficha de investigação de óbito de mulher de idade fértil também, né? Então a partir do momento que eu identifico pela faixa etária e pelo sexo que ela era mulher de idade fértil, eu tenho que conduzir com essa ficha de investigação para saber do que é que ela morreu, né? Para entender o que está acontecendo, se isso está recorrente no município ou não. O SINASC, que é o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, então permite saber quantas crianças nascem ao ano, no mês, no dia, quais são os dias que mais nascem crianças, né? As condições da saúde materna e do recém-nascido, então a gente tem a oportunidade de saber nesse cenário, nesse momento. Né? Sistema de Informações Hospitalares, que é o CIH, então ele reúne informações sobre a assistência prestada nos hospitais e é alimentado pelos dados contidos na autorização de internamento hospitalar, né, que é a famosa AIH. O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que é o SISVAN, ele permite conhecer as condições nutricionais, ocorrência de desnutrição e sua distribuição, determinando medidas de controle e prevenção. A gente sabe que existem políticas brasileiras, né, política nacional, por exemplo, que articulam o recebimento de alguns benefícios a estar matriculado na escola, né, ou o peso da criança também, né. Desculpa. Deixa eu tomar uma água. Aqui, então, o Sistema de Informação sobre as Ações Básicas, que é o CIAB. Então, ele reúne informações sobre atividades em nível de atenção básica, verifica o impacto das ações básicas, auxiliando na determinação de prioridades e avaliação do Programa Saúde da Família, que agora a gente também chama de Estratégia Saúde da Família, né? E o PACS, que é o Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Então, a gente sabe tanto da importância da Estratégia Saúde da Família, né, que são a unidade básica. O que acontece na unidade básica? As pessoas vêm até a unidade de saúde e fazem o seu atendimento. Quando eu tenho uma estratégia de saúde da família, eu permito que as pessoas sejam acolhidas no seu território, eu acho esse reconhecimento do território. Então, veja, né, enquanto a unidade básica de saúde acolhe os pacientes dentro da unidade, eles vêm procurando atendimento, a estratégia de saúde da família vai até a casa, reconhece pontos no território que dá para fazer atividades em grupos e vai ao encontro do usuário, ao encontro dos pacientes para fazer essa ação acontecer. Os programas da agente comunitário de saúde, a gente sabe que cada território é dividido por microárea. Então, tem a área A, área B, área C e área D, geralmente, né, considerando a população, e que cada equipe de saúde da família responde por 4.000 pessoas. Dentro dessas 4.000 pessoas, eu tenho as sub-áreas, né, que são os agentes comunitários de saúde que vão atuar nessa comunidade. E aí, estando realmente mais próximo, né, então, nesse sentido que vem o PACS, né, de estar próximo do paciente, de fazer cadastro dos pacientes que estão lá, reconhecimento do território, né, e, enfim, outras ações que permeiam a assistência à saúde. O estudo da epidemiologia se faz necessário para quê, gente? Para reduzir e até mesmo erradicar as doenças. Esse é o principal objetivo. A gente estuda, a gente avalia, a gente discute, avalia, estuda, né? Justamente para reduzir isso. Para trazer e tornar cada vez mais a população mais saudável, né, mais sadia. Aqui trazendo para vocês a vigilância sanitária. Então, a gente entende por vigilância sanitária o conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde. Então, é ela que vai olhar, então, para intervir nos problemas sanitários, seja no meio ambiente, na produção, na circulação do bem e na prestação de serviços de interesse de saúde pública, né? De saúde, no caso, porque ela também investiga tanto a saúde pública quanto a saúde, né, das instituições particulares. Então, tem algumas ações, né? O primeiro deles é o controle de bens e consumos, então, direta ou indiretamente, vai fazer essa vistoria, né, de como tem sido produzido.
Controle da prestação de serviços que se relacionam direto ou indiretamente com a saúde, então faz fiscalização em laboratório, em empresa, né? Em hospital, unidade básica de saúde, nas clínicas particulares. Então, é frequente, isso acontece com a vigilância sanitária, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor prevê, né, e torna a vigilância fortalecida no sentido de proteger o consumidor. Então, a gente tem a vigilância sanitária para apoiar a população, né, garantir a vigilância sanitária. Então, dentro da vigilância sanitária também a gente tem o controle interno, né? Então, o prestador, fornecedor é responsável pelo produto que produz e deve manter ele sob a sua produção e responsabilidade, né? Então, aqui tem uma foto do lado, a vigilância de Sarandi fazendo a fiscalização, né? A vigilância sanitária lá do município de Sarandi, próximo a Maringá. E aí, o PROCON encontra irregularidades em supermercado. Então, veja que por meio da medida sanitária, por meio da vigilância, é encontrado essas situações que ferem a questão da saúde pública, né? O controle externo, então, é exercido pelo Estado ou pelas sociedades organizadas na vigilância. O campo de abrangência se subdivide em bens, serviços de saúde e meio ambiente, né? A tecnologia de alimentos, referente aos métodos e processos de produção de alimentos necessários ao sustento e nutrição do ser humano. Então, é uma fiscalização mesmo que acontece, né, dentro dos bens e serviços. Tecnologia de beleza, limpeza e higiene, então, relativos aos métodos e processos de produção de cosméticos, perfumes, produtos de higiene pessoal e saneamento domiciliários, né? Ou seja, gente, às vezes a gente não percebe, mas olha quantos cenários, quantos locais a vigilância sanitária adentra. E às vezes as pessoas até falam, eu não uso o SUS. Será que não usa o SUS? Não usa o SUS diretamente, mas indiretamente, como por exemplo a vigilância sanitária, acaba usando. Porque a água que bebe, os produtos que compram, certamente passaram pela aprovação da vigilância sanitária. Tecnologias de produção industrial e agrícola, então os produtos de outros bens necessários à vida do ser humano, né, como produtos agrícolas, química, drogas veterinárias, etc., passa pela aprovação da vigilância sanitária também. As tecnologias médicas, então, tudo que vai interferir diretamente no corpo, na busca de cura da doença, alívio ou equilíbrio, compreende medicamento, soro, vacina, equipamento, né? A questão de cuidados médicos, tudo que envolve procedimento cirúrgico que a gente usa dentro do centro cirúrgico, são tecnologias que são avaliadas pela vigilância sanitária. Tá certo? As tecnologias de lazer, então, até mesmo os hotéis, né? Aqui trouxe a imagem para vocês terem essa questão de entendimento, que os processos e espaços onde exerçam atividades não médicas, mas que interfiram na saúde do usuário, como centro esportivo, cabeleireiro, barbeiro, manicure, pedicure, institutos de beleza, peças culturais, clube, hospitais, todos passam pela vistoria da vigilância sanitária. Tá? Tecnologia da educação e convivência, então são processos e espaços de produção. Escola, creche, asilo, orfanato, presídio, então cuja aglomeração humana interfere na saúde. Então veja, né? A gente tem recentemente a Covid-19. Teve escolas que fecharam, né? E no momento que retornou, a gente teve que ter toda uma conduta, um cuidado, e aí envolve vigilância epidemiológica, envolve unidade básica de saúde, para que a gente realmente faça um trabalho qualificado dentro desse processo, né? O meio ambiente. Então, interessa ao controle sanitário, a gente sabe, né, que a forma como acontece algumas questões, elas vão interferir diretamente na saúde da população. Então, vejo duas imagens, né? Aqui trago a vocês a poluição do ambiente, tanto a poluição do rio quanto a poluição nos terrenos. Então, tudo isso é avaliado pela vigilância, né? Então, as empresas, elas
devem rever o seu processo de trabalho, né? Tem que rever se realmente está protegendo os recursos naturais, se está garantindo o equilíbrio ecológico. Então é nesse sentido que vem a vigilância sanitária. E aqui também envolve uma questão epidemiológica também, né? No contexto da saúde como um todo. Então ele exerce controle sanitário, isso é importante também, né, sobre as tecnologias utilizadas e no sentido de quê? De prevenir acidentes, de evitar danos individuais e coletivos e, consequentemente, proteger o meio ambiente. Dentro do ambiente de trabalho, controla as condições de trabalho, então é uma área nova da vigilância em saúde, assim, no sentido de realmente estar dimensionado como a vigilância epidemiológica, né? Então tem vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, saúde do trabalhador, que é o nome, né? Da subdivisão dentro da vigilância em saúde. Então vai olhar a condição de trabalho, se é insalubre, se o processo é repetitivo, se tem uma pressão, o que acontece para expor esse paciente a algum risco à sua saúde, seja física, psíquica e até mesmo a vida, né? Então é avaliado essas condições. Então deixo aqui para vocês as referências, né, para vocês olharem, tá certo? E os objetivos de aprendizagem. Compreender a vigilância em saúde, conhecer os objetivos da vigilância epidemiológica sanitária, reconhecer as terminologias aplicadas na vigilância e identificar as ações da vigilância sanitária. Então, esse foi o contexto da aula de hoje. Muito bem, chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenha compreendido a temática. Caso você entenda que é preciso rever a matéria ou algum tópico específico, fique à vontade para rever a aula quantas vezes for necessário. Destaco aqui a importância de você estudar os materiais disponíveis na sua plataforma. Como forma de fixação do conteúdo, não deixe também de responder ao questionário dessa aula. Agradeço por terem assistido até aqui e desejo ótimos estudos.